Olá, alunos, sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa Enem. No vídeo de hoje vamos iniciar um novo bloco dentro da biologia, muito importante para as provas do Enem, a fisiologia. Neste primeiro conteúdo vamos estudar os conceitos básicos da fisiologia, entendendo que ela estuda, como os organismos funcionam internamente e quais são os princípios que explicam o funcionamento dos sistemas do corpo. Para começar, precisamos entender o que significa fisiologia. A fisiologia é o ramo da biologia que estuda o funcionamento dos organismos vivos. Enquanto áreas como a anatomia se preocupam principalmente com a estrutura dos seres vivos, a fisiologia busca compreender como essas estruturas funcionam e como realizam suas atividades. Em outras palavras, a fisiologia procura responder perguntas como o coração consegue bombear o sangue pelo corpo, como os pulmões realizam as trocas gasosas, como os músculos produzem movimento, como o sistema nervoso controla as funções do organismo e como o corpo mantém seu equilíbrio interno mesmo diante de mudanças no ambiente. A fisiologia está diretamente relacionada ao conceito de integração dos sistemas do corpo. Isso significa que os diferentes órgãos e sistemas não funcionam de forma isolada. Pelo contrário, eles atuam de forma integrada e coordenada para garantir a sobrevivência do organismo. Para entender melhor esse funcionamento integrado, precisamos conhecer alguns conceitos fundamentais da fisiologia. Um dos conceitos mais importantes é o de homeostase. A homeostase é a capacidade que os organismos possuem de manter o ambiente interno relativamente estável, mesmo quando ocorrem variações no ambiente externo. O corpo humano, por exemplo, precisa manter certas condições internas dentro de limites muito específicos para que as células funcionem corretamente. Entre essas condições estão a temperatura corporal, o nível de glicose no sangue, o equilíbrio de água e sais minerais, o pH do sangue e a concentração de oxigênio. Se esses parâmetros se afastarem muito dos valores ideais, o funcionamento das células pode ser comprometido. Por isso, o organismo possui vários mecanismos de regulação que atuam constantemente para manter esse equilíbrio. Um exemplo clássico de homeostase é o controle da temperatura corporal. Quando a temperatura do corpo aumenta, mecanismos como a sudorese e a dilatação dos vasos sanguíneos ajudam a dissipar o calor. Quando a temperatura diminui, o corpo pode responder com tremores musculares e contração dos vasos sanguíneos para conservar calor. Outro conceito fundamental na fisiologia é o de estímulo e resposta. Os organismos vivos estão constantemente recebendo estímulos do ambiente interno e externo. Um estímulo pode ser uma alteração de temperatura, a presença de uma substância química, um som, uma variação de luz ou qualquer outro tipo de mudança no ambiente. Quando um estímulo é detectado, o organismo produz uma resposta adequada para lidar com essa alteração. Essa capacidade de perceber estímulos e responder a eles é essencial para a sobrevivência. Nos organismos mais complexos, como os animais, essa comunicação ocorre principalmente por meio de dois sistemas de controle: o sistema nervoso e o sistema endócrino. O sistema nervoso atua de forma rápida, transmitindo sinais elétricos através dos neurônios. Ele é responsável por respostas rápidas, como reflexos e movimentos voluntários. Já o sistema endócrino atua por meio da liberação de hormônios na corrente sanguínea. Esses hormônios são substâncias químicas que regulam diversas funções do organismo, como crescimento, metabolismo, reprodução e controle de energia. As respostas hormonais costumam ser mais lentas, mas podem ter efeitos mais duradouros. Outro conceito importante dentro da fisiologia é o de níveis de organização biológica. Os organismos vivos apresentam diferentes níveis de organização, que vão desde estruturas microscópicas até sistemas complexos. O nível mais básico relacionado ao funcionamento do corpo é o nível celular. As células são as unidades fundamentais da vida e realizam diversas funções metabólicas. Células com características semelhantes podem se organizar formando tecidos. Um tecido é um conjunto de células que desempenham funções específicas. No corpo humano, por exemplo, existem tecidos musculares, epiteliais, nervosos e conjuntivos. Os tecidos, por sua vez, formam os órgãos. Um órgão é uma estrutura formada por diferentes tecidos que trabalham juntos para realizar uma função específica. O coração,
Os pulmões, o fígado e os rins são exemplos de órgãos. Vários órgãos podem atuar de forma integrada formando sistemas. Por exemplo, o sistema digestório é responsável pela digestão e absorção de nutrientes, o sistema respiratório realiza as trocas gasosas, o sistema circulatório transporta substâncias pelo corpo e o sistema nervoso coordena as atividades do organismo. Todos esses sistemas atuam de forma integrada para manter o funcionamento adequado do organismo como um todo. Outro conceito fundamental dentro da fisiologia é o de metabolismo. O metabolismo envolve todas as reações químicas que ocorrem no organismo e que são necessárias para manter a vida. Essas reações incluem tanto o processo de produção de energia quanto o processo de síntese de moléculas necessárias para o crescimento, reparo e manutenção das células. O metabolismo depende de diversos fatores, como disponibilidade de nutrientes, presença de oxigênio, atividade hormonal e funcionamento adequado dos sistemas do corpo. Também é importante compreender que a fisiologia não se limita apenas ao estudo do corpo humano. Ela também pode ser aplicada ao estudo do funcionamento de plantas, animais e outros organismos. Na fisiologia vegetal, por exemplo, são estudados processos como o transporte de água e nutrientes, fotossíntese, respiração vegetal e regulação do crescimento das plantas. No contexto do Enem, a fisiologia aparece com muita frequência em questões relacionadas ao funcionamento do corpo humano, especialmente envolvendo sistemas como digestório, respiratório, circulatório, nervoso e endócrino. Muitas vezes as questões apresentam situações do cotidiano, problemas de saúde, atividades físicas ou fenômenos biológicos e pedem que o estudante interprete essas situações com base no funcionamento dos sistemas do corpo. Por isso, entender os conceitos básicos da fisiologia é fundamental para conseguir interpretar essas questões de forma correta. Ao compreender como os sistemas do organismo funcionam e como eles se relacionam, o estudante consegue analisar melhor os fenômenos biológicos e aplicar esse conhecimento em diferentes contextos.